Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Esse amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta para a nossa aula do curso de teologia sobre filosofia geral. Já vimos a princípio a origem, a etimologia da palavra, tratamos também sobre a filosofia lógica e filosofia analítica, especulativa. Falamos um pouco sobre o conhecimento. Agora, a princípio, vamos estar tratando um pouco sobre a nossa filosofia ocidental no contexto do seu pensamento filosófico com a chegada, né? Porque a filosofia ocidental, na forma dela, que foi apresentada na nossa cultura, de acordo com a chegada ou a inauguração desses três principais filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão trazer para nós um pensamento diferenciado dos sofistas. E os sofistas, você sabe, quando eu falo de sofistas, estou falando dos pré-socráticos, aqueles que antecederam o início da filosofia socrática, platônica e aristotélica, ok? E antes mesmo deles surgiram outros filósofos e depois também, enfim. Mas Sócrates, Platão e Aristóteles acreditavam que podiam encontrar explicações de tudo, não nas coisas, mas na essência das coisas em si mesmo. Eles acreditavam que as coisas não poderiam ser explicadas através da religião, através dos deuses pagãos da Grécia Antiga, mas todas as coisas poderiam ser explicadas à luz de si mesmo, né? Para eles, o comprometimento ou o compromisso que eles tinham era com a verdade, né? Esse era o compromisso deles com a essência da verdade, né? Que se revela no homem, né? E que se explica através da razão. À medida que essa descoberta ela vai sendo revelada, né? Isso se aplica a um raciocínio ou um pensamento racional, melhor dizendo. Então, a filosofia nasce com esse esforço de superação mítica, né? No campo da observação. E a explicação para os fenômenos usados na nossa experiência deveria ser encontrado na própria natureza, ou seja, não precisava se ficar na dependência da revelação dos deuses para entender, para compreender aquele cenário, aquele objeto observado. E que isso só era possível através da razão, da investigação, da especulação, do análise, né? Feito através da realidade em que se vive no mundo. Nesse sentido, eles afirmavam aí que esse conhecimento se dava na própria condição do homem, que estava fundamentado na sua própria essência. Uma essência que, segundo Sócrates, Platão e Aristóteles, uma essência que era para eles algo imutável, era eterno, né? E que tinha uma característica perfeita, né? E que nesse mesmo comprometimento, mesmo dentro dessas qualidades arrogadas ao próprio objeto de estudo, eles também acreditavam que esse comprometimento estava na própria matéria, pela qual não havia nenhuma mudança, embora fosse passado por uma análise, por uma brusca investigação da razão
a respeito pela qual eles estavam buscando a verdade. Então a ideia é que cada ser traz em si mesmo, dentro de si mesmo, é um conjunto de características permanentes. Ou seja, eles perceberam que cada objeto de estudo tinha uma característica única, permanente. Por exemplo, cada ser humano tem uma característica pessoal, né? O exemplo da digital do nosso polegar. Cada ser humano tem uma digital diferente, né? E através da digital se investiga, né, qual é a característica daquela pessoa. Através da digital se descobre também várias características pessoais arrogadas ao ser humano, a uma única pessoa. Nesse sentido, eles acreditavam, né, que o ser humano ele tinha características pessoais, ou cada objeto estudado tem uma característica pessoal. E nessa observação que eles faziam, eles tinham em mente que essa característica que surgia em cada objeto ou ser humano que era estudado, ela se manifestava através do comportamento dos acontecimentos ao redor do objeto estudado. Ou seja, cada objeto estudado tinha um comportamento diferente, à luz de um contexto do comportamento da realidade. Ou seja, as circunstâncias, as situações que mudavam ao redor de coisas ou de pessoas gerava nesse objeto de estudo um comportamento totalmente diferente. As coisas e as pessoas, elas se manifestavam dentro de um comportamento de acordo com as circunstâncias que ali acontecia. Nesse sentido, cada pessoa ou cada coisa tinha uma característica muito pessoal, né? Essa é a ideia de Sócrates ou desses três filósofos aí que estão citando, certo? E cada ser humano, cada objeto estudado, observado, eles tinham em si uma substância, uma essência pessoal. Não dependiam para revelar uma certa verdade do objeto das coisas que estavam ao seu redor. Não é aquilo que nós tratamos no início, que eles acreditavam que cada pessoa, cada objeto ou pessoa era estudado por si mesmo. Ou seja, antes de conhecer aquilo que está ao nosso redor, era conhecido a si mesmo. Se era estudado a si mesmo, independente das coisas que estavam ao seu redor, né? Havia verdades no contexto pessoal de cada objeto estudado. E através desse comportamento que cada objeto tinha, seja um objeto inanimado ou animado, como por exemplo o ser humano, um ser vivo, cada objeto tinha nesse sentido do comportamento um direcionamento, né? Porque através das atitudes, do comportamento que estava tendo uma implicação do contexto circunstancial, porque o comportamento estava ligado àquilo que acontecia ao redor do mundo e do próprio objeto, então a cada atitude tomada era revelado ali então um direcionamento. Cada comportamento revelava um certo direcionamento, né? E nesse sentido, a filosofia desse pensamento filosófico, nesse caso, ela vai surgindo de forma racional, trazendo aspectos da realidade e de uma forma assim muito simultânea e trazendo uma característica muito educativa, podemos dizer assim, porque à medida que cada ser humano vai se comportando, e é um comportamento muito específico de cada um, mas esse comportamento ele é gerado pela presença de um conhecimento encontrado
esse comportamento ele é gerado por meio da verdade que se encontra em cada objeto estudado, e através disso, essas muitas atitudes e comportamentos do ser humano vai gerando nele um estilo de vida pedagógico. Por quê? Porque é um comportamento educativo. À medida que ele vai conhecendo a si mesmo, ele vai melhorando, ele vai observando seus erros, ele vai observando suas falhas e, dentro desse contexto, isso se torna mais um conceito pedagógico de um conhecimento que lhe faz crescer, que lhe faz entender e se enxergar melhor para melhor se situar e melhor ter um direcionamento em relação à vida humana. E nesse direcionamento que melhora por causa do conhecimento que se tem, né? Porque à medida que você vai se conhecendo, você vai encontrando defeitos e falhas e defeitos, mas você também vai encontrando formas de melhorar, de acertar. E nesse sentido, você vai atingindo de forma educativa muitas áreas da sua vida. Uma área ética, a área política, a área moral, a área religiosa, enfim, né? Esse é o pensamento socrático de Sócrates, propriamente dito, porque Sócrates tem em mente essa paideia, né? É o pensamento das ideias educativas. Nesse sentido, essa filosofia ela recebe o nome de uma filosofia pedagógica, a filosofia do conhecer a si mesmo, mas não um conhecimento egoísta, não de um conhecimento de si mesmo para guardar para si mesmo, ou é exemplo dos sofistas, porque quando Sócrates observa os sofistas que lhe antecederam, os seus pensamentos, eles têm uma descoberta da verdade, mas eles buscam se aproveitar dessa verdade de uma forma egoísta, aproveitar dessa verdade para ganhar, para ter um lucro dessa verdade, mas não com o desejo de passar para o outro, no contexto de educar o outro, de passar adiante o que sabe, como se fosse um amor à sabedoria, como assim é definida a filosofia no conceito de Pitágoras, né? Sofia, amor ou amizade, e filo, melhor falando, e sofia, sabedoria, né? Então, para os sofistas, esse conceito do conhecimento e de conhecer a verdade era muito egoísta. Eles não tinham um compromisso em ter a verdade como algo educativo, como algo prazeroso, a ponto de ensinar a outras pessoas. Mas eles lucravam com aquilo ali. E Sócrates vai se opor, ele vai se colocar contra essa ideia e vai trazer a ideia da paideia, né? Na etimologia da palavra significa um termo educativo. Ele vai ensinar agora esse conhecimento e o conhecimento de si mesmo. E à medida que ele vai conhecendo a si mesmo, no conceito de Sócrates, ele vai passando esse conhecimento adiante. E aí vamos ter esse termo pedagógico, ou podemos chamar de filosofia pedagógica, que é aquela filosofia, aquele conhecimento da verdade que passa para o outro. E é dentro desse conceito que Sócrates ele vai se posicionar e vai vai se tornar uma oposição. O seu conceito não é aceito, não é bem absorvido pelos sofistas e por muitos atenienses gregos da época, né? E por causa disso, ele vai chegar a ser condenado, né? Então, é dentro desse conceito de conhecimento da verdade, que não depende
de coisas que estão ao seu redor, mas que buscam conhecimento no próprio objeto, onde o próprio objeto de estudo, sejam as coisas ou sejam ser animados ou inanimados, eles próprios traz consigo suas características que estão ligadas ao comportamento de cada um, que é um comportamento individual, né? E que nesse comportamento que cada um tem, Sócrates tem como uma premissa de que esse comportamento ele leva a uma melhora, porque o conhecimento de si mesmo vai gerar um comportamento melhor, haja vista que existem os acertos e os desacertos. Então, nesse conhecimento da verdade, o ser humano, dentro dessa educação pedagógica, ele vai tender a melhorar em todos os aspectos, melhorar eticamente falando, moralmente falando, politicamente falando, religiosamente falando, e enfim, ele vai ter um conceito melhorado a respeito de si mesmo. E através desse conhecimento único, individual, né, onde cada um é caracterizado pela sua própria essência e substância, é que vai tendo esse desenvolvimento e esse crescimento pedagógico, de maneira que esse conhecimento da verdade, segundo o pensamento de Sócrates, o filósofo ele não se contenta em ficar com esse pensamento para si mesmo. O desejo de todo filósofo, de todo bom de todo bom pensante, de todo bom filósofo que reflete, que pensa, que analisa, é passar essa reflexão, é passar essa educação, esse conhecimento para outros. Segundo Sócrates, essa é a característica de um bom filósofo. E é dentro desse conceito que ele vai trazer a ideia da maêutica. A maêutica, o termo, a etimologia da maêutica para Sócrates é exatamente a ideia do dar à luz ao conhecimento, à verdade, aquilo que a princípio está oculto, porque na mentalidade de Sócrates, ele vendo a sua mãe, que era parteira, historicamente falando, ele observa que ela é alguém que vive esse termo maêutico, que significa dar à luz. Por ser parteira, ela dava à luz às crianças, né? E ele faz uma analogia desse conceito de parto, de dar à luz, para o conceito educativo da sua filosofia, que é justamente isso. Na concepção de Sócrates, o conhecimento já existe dentro de cada pessoa, ou seja, existe uma essência ali. O conhecimento já existe, agora ele precisa apenas ser extraído. Ou seja, no entendimento de Sócrates, esse conhecimento que já existe só precisa ser estimulado, só precisa ser colocado para fora e, a exemplo de sua mãe, que era parteira e que dava luz a esse conhecimento, a uma vida que estava oculta, ele também se coloca como essa parteira. Por isso, daí o nome de maêutica, é um pensamento socrático para a compreensão da visão que ele tinha sobre o ensino. Ele ensinava aos seus alunos e dizia que o que ele ensinava a eles era apenas algo que já existia dentro de cada um. Ele estava apenas incitando esse tipo de conhecimento ser colocado para fora. O que ele fazia era apenas estimular, né, sacudir esse conhecimento, incitar esse conhecimento a ponto de os seus próprios alunos colocar para fora e assim fazer deles a semelhança de Sócrates. Foi exatamente isso que Platão fez. Platão, na verdade, foi o único aluno que trouxe a
as verdades e o conhecimento do seu mestre, que foi Sócrates. Porque Sócrates não escreveu nenhum livro e nenhum dos seus pensamentos foi escrito por ele mesmo. E nesse contexto, é bem verdade que ele dava maior valor à oratória do que mesmo à escrita. Nas premissas de Sócrates, ele não valorizava a escrita tanto quanto valorizava a oratória. Para Sócrates, a oratória era uma forma de estimular o conhecimento que já existia nas pessoas. Então, nós vamos finalizar nossa aula hoje aqui, trazendo já essa compreensão do conhecimento que, segundo os sofistas, era um conhecimento para si, né? Que era um conhecimento que dependia de uma revelação dos deuses ou das coisas que estavam ao seu redor para encontrar a verdade nas coisas ou no estudo, no objeto estudado. Para Sócrates, Platão e Aristóteles, as coisas estudadas, elas não dependiam do que estava ao seu redor. Elas tinham uma essência única e através dessa essência, dessa substância, as coisas poderiam ser estudadas por si mesmo. Ou seja, aquela frase de Aristóteles, conhecer a si mesmo antes de conhecer o mundo ao seu redor. Ok? Grande abraço. Até a próxima aula. Estaremos dando continuidade à nossa aula, se Deus assim nos permitir. Espero que você tenha compreendido e guardado aí esses conceitos de Sócrates, Platão e Aristóteles, que precediram aí, né, que foram precedidos pelos sofistas, que tinham um pensamento muito presos às revelações dos deuses e dos fenômenos que precisava para chegar a um denominador comum. Já Sócrates e Platão e Aristóteles vão perceber que não há necessidade de revelações que possam ajudar a encontrar a essência do ser, porque a essência do ser se encontra em si mesmo, haja vista que cada um tem sua substância particular, imutável, que não muda, tem uma essência permanente e que cada essência em si é revelada pela característica do comportamento. E o comportamento revela a característica de cada um. Ok? Nesse sentido, Sócrates vai passar adiante esse conhecimento, porque esse conhecimento ele é pedagógico. Se ele é pedagógico, ele é educativo, então essa educação precisa ser ensinada para outros e assim sucessivamente. Então, dentro dessa premissa, nós finalizamos a nossa aula aqui a respeito do pensamento socrático, platônico e aristotélico. Nós vamos ver mais adiante o pensamento de cada um, qual a diferença do pensamento, qual o pensamento socrático, na particularidade, pensamento platônico e aristotélico. Haja vista que Sócrates foi mestre de Platão, Platão aluno de Sócrates e Platão professor de Aristóteles e Aristóteles aluno de Platão. Embora muito ligados e contemporâneos, mas tiveram assim uma posição diferente uma do outro, e vamos ver mais à frente quais foram seus pensamentos que contribuíram para o seu tempo, para a sua época, contribuíram para a pré-história, né? A Idade Antiga, contribuíram para a Idade Moderna, para a Idade Média e para a Idade Contemporânea. Veremos isso mais adiante, se Deus assim nos permitir. Grande abraço. Deus abençoe.